receber vocês aqui nesse espaço, no MNA. A ideia é uma roda de conversa livre, despretensiosa, mas sempre com profissionais muito qualificados. É um prazer ter a Malta aqui, que ela é fono, ela é também terapeuta, ela vai fazer a própria apresentação, porque acho que nada melhor do que a própria pessoa se apresentar, né? Como psicanalista eu não podia achar diferente. Então, bom, muito obrigada e está aberto para a gente conversar. Adoro estar nesse lugar de provocação. Me atordoa e me anima. Eu sou uma fono metida muito com as questões do simbólico. Sou fono especialista em linguagem. Meu mestrado foi num núcleo chamado Linguagem, Corpo e Psiquismo. Sempre fui uma péssima aluna na escola e os professores me diziam para minha mãe, né? Para mim eles faziam uma cara de coitada, essa tá condenada. Que não mudou muito a expressão. E aí diziam assim, ela fala muito, né? E não rende muito nas aulas. E daí eles descobriram um talento meu que era de falar bastante e eu sempre fui confidente das minhas amigas e sempre conversei muito e é uma prática que eu venho tendo desde pequena e eu fui muito condenada por falar demais. Por falar demais. E aí, de repente, então quando eu fiz meu mestrado, em função dessa minha biografia, penso, somado com as questões de estudo, porque eu só estudo de verdade, só me entrego porque eu amo. Eu tenho uma dificuldade de me entregar muito grande para as coisas que eu não amo. Então eu mergulho de cabeça em tudo que eu amo. Eu ganhei um prêmio no Congresso Nacional de Fono, o que foi muito assustador, porque eu era uma aluna muito ruim na escola. E 4 anos depois, eu estava num Congresso Nacional ganhando o prêmio de melhor dissertação de mestrado do ano. E aí, para mim, foi uma estreia de um outro lugar ali, de uma lida como uma pessoa muito interessante, uma validação de A a Z. Bom, trabalho como fono, estudo psicanálise há 18 anos, 15 anos, sou analisanda e, com base nas questões da psicanálise, eu faço atendimentos terapêuticos também no consultório, não só como fono. Por uma demanda de consultório, né? Então eu tenho pacientes, atendo muitas crianças no consultório e pessoas com questões de dificuldade de fala, adultos, e muitas vezes essas famílias das crianças me pedem para que a gente estenda esse atendimento e aí então eu vou buscar na psicanálise inspiração, porque a fono não tem uma terapia familiar de fono, não existe isso como uma prática. Vim falar da boca hoje, né? Boca para que te quero, a boca como borda do corpo. Ela é uma extremidade, né? A boca, ela é bem a borda. Mas daí eu pensei, como é que eu vou começar a falar isso sem ser um tema boring, assim, sabe? Que a gente não fique com preguiça de escutar e não seja um termo técnico. E para que serve essa boca? Resolvi mostrar essa foto para vocês. Diz muita coisa para vocês essa foto? Uma foto da Annie Guedes, né? De um bebê. Diz de muita fofura. E também diz de muita independência, né? De uma criança que é criada no repolho. E como se essa criança tivesse acolhida pelo repolho. Né? Repolhos não acolhem crianças. E essa criança está dormindo fofa no repolho porque alguém pôs ela tranquila nesse repolho. E aproveitaram os poucos segundos que ela estava tranquila para fotografar, como se crianças ficassem muito tranquilas dentro de um repolho. E como se crianças, bebezinhos, fossem independentes. Tem uma imagem que a gente vai criando, sem dúvida nenhuma essa é uma foto fofa, criativa, mas eu penso que ela é a revelação de um momento sociocultural de que as crianças são desde sempre muito autônomas, de que elas são muito independentes, que elas podem ficar bebês tranquilas num repolho. Bebês não ficam tranquilos num repolho. Ele ficou tranquilo aqui, está dormindo inclusive com a boquinha aberta, que graça.
É um respirador oral desde sempre. Então, será? Ou ele está num sono profundo e relaxado porque ele foi bem amamentado, ele teve um encontro com um outro muito rico antes desse sono tranquilo e foi alimentado fisicamente com gotas de libido da amamentação, e isso deixou ele tranquilo a ponto dele dormir tranquilamente no repolho o tempo que fosse suficiente para a Anne tirar, estou íntima da Anne Guedes, para ela tirar umas fotos. Mas a nossa cultura está muito pensada, a nossa cultura contemporânea, nessa independência, nessa autonomia infantil. Não existe na cultura, não existe no humano um bebê que se desenvolve no repolho. Existe sim um bebê que ele precisa ser acolhido e cuidado. E o primeiro encontro que ele tem com o outro é através da boca. Desde a vida intrauterina, a gente pode pensar nos nossos bebês ali. Eu me contando de mim, eu também tenho uma experiência como mãe, rica. Que isso faz parte da nossa biografia, né? Acho que o currículo, chega um momento da vida que falar de currículo é bobagem, né? A gente tem que falar da nossa biografia, qual é o nosso trajeto, e ele compõe a gente como profissional, como humana, não se separa, né? E aí, eu estava lembrando como é difícil esse primeiro encontro. E que esse encontro ele acontece pela boca. Quando o bebê sai da barriga e vai imediatamente para o peito, ser amamentado, e essa boca, então, ganha aquela função de acalentar. A gente não sabe se é o peito, se é a boca, quem que faz, se é o leite, e o bebê não faz essa... E a gente pouco... Eu tão otimista, Malca. Eu estava pensando assim, bom, o que faz um bebê estar dopado? Ok, pode ser esse leite, né, gostoso, mas também, assim, pensando se é um recorte do cenário atual, também são essas... O que eu escuto de manhã, dei um remedinho para ficar calmo. Eu dei um tabletzinho para ficar calmo. Enfim, qualquer coisa que desprenda e que faça essa autonomia fake. Como se fosse o tablet, né? Como se esse encontro com qualquer coisa que não fosse um humano fosse contenedora, né? Fosse suficiente para acalentar o outro. Bom, então a boca ela se estreia na amamentação. Temos muitos psicanalistas aqui, daí vai ser redundante eu ficar falando da boca na função da amamentação, mas ela tem uma estreia. Então ela tem uma estreia como fonte de alimento e como fonte afetiva. Daí, preciso contar para vocês. Ontem estava atendendo um paciente no consultório, um menino de 4 anos. E ele falou que estava desenhando um sapo. E eu perguntei, ele falou, é um sapo. Ele perguntou para mim, o sapo tem boca? Falei, para que ele teria? Ele me respondeu, digno de uma criança inteligente de 4 anos, e eu me senti, adoro quando as crianças me fazem me sentir ignorante. Claro, para falar. Eu fiz essa cara que vocês fizeram. Ele fala rabbit. Pensei que ele ia contar da história que o sapo come, né? Claro que ele tem boca, ele come. E a última função que ele viu para a boca era a comida, que o sapo fala rabbit. E eu pensei, é isso, o sapo também fala. Mas na natureza, o sapo fala rabbit, né? E a gente fala mais que isso. Por que a gente fala mais que isso? Então vamos lá, vou tentar seguir meu roteiro aqui. Então a boca serve como aparelho digestivo, como aparelho respiratório e como aparelho fonador e como aparelho afetivo. É o único órgão do corpo que tem essa complexidade. É o único órgão que passa por todos esses aparelhos. Além disso, a boca ela tem 2 nomenclaturas técnicas importantes. O oral, psicanalistas, isso é tudo super tranquilo, e o bucal. O bucal diz com relação às questões orgânicas. Então, os dentistas se referem às questões da boca como problemas bucais, porque diz de um organismo.
Então, ela tem, tecnicamente, 2 nomes. Um para biologia e outro para as questões simbólicas. Também é muito interessante. E, tecnicamente, quando você vai falar de biologia, você fala de bucal. Ah, muito interessante. Daí eu estava conversando com uma dentista que me contou que os dentes são o tecido mais complexo do corpo. Porque a gente tem tecido neural, ela me descreveu todas as camadas de tecido, mas assim, é o osso misturado com camadas de outro tipo de tecido mole. Dentro do osso tem um tecido mole, que eu não vou saber dizer qual é o nome, e dentro tem um tecido nervoso. Ah, muito interessante. Daí eu fui pesquisar mais um pouco. Mas isso não pesquisei pra cá. Eu pesquiso há muito tempo, porque eu sou muito xereta. E eu vejo as crianças, muitas vezes no consultório, eu tenho que fazer uma série de intervenções para fortalecer a hipotonia labial, respiração oral. E daí você vai mexer na boca das pessoas e acontecem intervenções esquisitas, que não estão prescritas na fono. Então, a pessoa tem um ataque de riso, um ataque de choro. Eu falei, eu tenho que pedir autorização. Ela veio pra cá, mas eu tenho que pedir autorização para, assim, posso tocar na sua boca agora? Até porque não faz parte da nossa cultura. Eu toco no braço, toco na perna. Agora, dá licença, eu vou mexer na sua boca. Eu não sou dentista. Até porque, se a gente for pensar, dentista é uma das profissões que mais apavora também. Vai ao dentista, tá, acho que parelha a mamografia, assim, né? Eu vou no dentista hoje. Por causa da complexidade e da intimidade que o dentista tem com a boca. E o corpo do dentista se debruça inteiro sobre o corpo do paciente. Nenhuma outra especialidade biológica se debruça tanto. Daí é contato do corpo do dentista muito próximo, não só dessa área. A origem da boca embriologicamente é a mesma origem do sistema nervoso central. Vocês lembram aquela historinha do... Bom, muito bem. E aí a gente tem, então, a fala, a alimentação e a respiração. Esses 3 aparelhos. Esses 3 aparelhos coabitarem no mesmo órgão é muito interessante, porque normalmente quando tem uma disfunção desse órgão, e a gente está falando de prevenção, a gente está numa clínica de prevenção, e a proposta e o convite foi para que a gente fosse falar de prevenção, é que costuma ser uma co-ocorrência de eventos. Então, uma hipofagia, ou uma hiperfagia, quer dizer, comer de mais, comer de menos, com um transtorno de fala, com um transtorno respiratório. E daí a mãe diz assim para mim, puxa, quantas questões tem? Mas me parece que é uma questão da oralidade. Então é como se houvesse um transtorno oral, que acomete todas essas funções. É muito comum ter essa co-ocorrência. Então dá a impressão que são muitas questões. Mas se a gente for pensar, tem uma questão de uma cartografia de uma área que está desenhada de tal modo que cria e que possibilita esse tipo de funcionamento. Mas é interessante, né, Malca, porque você estava fazendo a distinção entre oral e bucal. E, pelo menos a experiência que eu tenho no consultório, é que para os pais, às vezes, parece mais fácil falar do bucal do que do oral, né? Assim, às vezes a problemática ela é oral, ou seja, né, contempla a questão alimentar, a questão da fala, a questão relacional, mas levar o dentista leva, né? Mas chegar na Nutri também, né? Às vezes até vai, mas muitas vezes chegar para falar da parte simbólica requer um esforço tremendo, né? Porque acho que tem ver que tem o simbólico posto, né, que é da relação, é muito aflitivo também nas questões, né, da oralidade. Muito, porque você acreditar que tem alguma coisa além do que você está vendo, né? Porque as questões simbólicas, elas não são mensuradas. As questões orgânicas são mensuradas. Eu posso medir, quantificar, qualificar, falar aqui tem isso, aqui tem aquilo. Eu tenho como provar cientificamente, dos moldes do cientificamente. Agora, as questões da oralidade dependem de um interlocutor, depende de um intérprete, depende de quem interpreta, seja ele um psicanalista, um fonoaudiólogo. E o fonoaudiólogo,
penso que eu, como fonoaudióloga, me proponho a fazer uma leitura do bucal e do oral. É fazer essa junção, essa ponte entre o bucal e o oral. Não posso, uma vez que eu sei que existe a oralidade, eu não posso tratar do bucal. E também não posso tratar do oral como uma questão senso comum. Eu sei que tem um lugar, é um lugar muito de contato, tem uma questão de angústia. Então, roer unha igual ansiedade. Esses binômios faz isso aqui com a boca, ansiedade. Esses binômios que se estabelecem de relação 1 para 1 me deixam extremamente angustiada. Porque me parece muito prazeroso levar coisas à boca. Não me parece necessariamente um gesto de mutilação. O bebê intraútero, ele suga o dedo. Eu não acredito que ele esteja angustiado. Bom. Desculpa, posso, pegando um pouco do seu gancho, pegando o gancho da Gabriela e do repolho, né? Assim como a criança não fica sozinha no repolho, ela não come sozinha, ela não fala sozinha, ela pode até, sei lá, emitir sons, mas a fala, quando ela quer se comunicar, é sempre em relação ao outro, a comida também é em relação ao outro, seja o outro o peito, ou seja o outro a comida. Então, os pais podem até levar no nutricionista, mas a hora que esse fono ou esse nutricionista começam a abordar questões que envolvem outras coisas, esses pais também não voltam mais, porque são questões que não envolvem só a criança não existe sozinha, ela não está no repolho. Né? Então, acho que e daí, quando não é cuidado na criança, isso vai acompanhando a gente, né? Sempre vai acompanhando, mas se a gente não cuida, isso vai virando... A boca vai crescendo, né? Na vida, por diversas coisas. Acho que o intervalo entre a boca e o outro, né? A alimentação... então, eu trabalho muito com questões alimentares das crianças por consequências motoras, né? Então, tem uma hipotonia, tem uma fraqueza muscular, e daí isso não permite uma articulação fonética, ou não permite uma respiração adequada, que tem impacto sobre os dentes, daí ortodontista e tal. Bom, e eu costumo me intervir de modo que a família possa fazer transformações no cotidiano que possa contribuir sem que tenha que fazer exercícios especiais de fono, embora faça no consultório. Então, eu sugiro que, junto com a nutricionista, ou junto com a orientação pediátrica, junto com a boca, a gente trabalhe a boca também, que é o tipo de consistência de alimento que essa pessoa está comendo. Porque as pessoas, no dia a dia, não precisam de fono. Porque como é que eu não preciso de fono, então? Então, meu tônus está bacana, sem precisar de fono. O que eu fiz? Então, eu gostaria que meu abdômen também estivesse bacana, sem precisar ir para academia fazer abdominal. Isso não é uma possibilidade. Infelizmente, já pesquisei. Não tem essa possibilidade, mas a boca tem. Porque a gente exercita a boca o dia inteiro. A gente exercita com alimentos. Então, se a gente partir do princípio que o alimento é um halter, então eu tenho que comer não só um alimento de qualidade nutricional, mas de qualidade de consistência. E aí eu vou trabalhar a musculatura. Muito bem. E daí a gente fala isso para a família. Parece uma intervenção muito simples, mas a alimentação ela contempla o alimentador, o alimento e o alimentado. Na natureza, ninguém nasce em estado de desamparo, como o bebê nasce, o bebê humano. Bom, e aí os animais se alimentam, se é herbívoro, vai comer lá um matinho. Não tem um matinho, Darwin partiu. Não, no humano não. Ele depende de um outro que vai alimentar. Esse outro precisa ter um olhar para a boca. Então, quando eu digo, olha, você tem que alimentar dessa maneira, eu muitas vezes observo como é difícil olhar para a boca do outro. E a boca do outro é a boca do meu filho e ela muitas vezes não me agrada. Ou eu tenho uma dificuldade por N motivos, e daí sempre é multifatorial, essa relação de binômio, mais uma vez, é uma coisa para mim bastante simplista, acalenta assim um pouquinho de dizer, ai, que bom essa relação e tal, mas ela não é suficiente, ela é econômica e
quase insignificante essa relação de 1 para 1, a dificuldade de alguém ser alimentado. Então, quando tem alguém que está mal alimentado, tem alguém que não está podendo alimentar. Quando teve o Fome Zero, do primeiro programa, do primeiro mandato do Lula, foi feita uma pesquisa da Escola Paulista de Medicina. Um pediatra foi no Nordeste, foi entrevistar mães de crianças desnutridas. Essas mães de crianças, então estão imaginando que não tinha comida, né? O alimento. E daí foi descoberto que as mães das crianças desnutridas eram obesas. Então, o que estava se falando é de uma dificuldade de alimentar, de oferecer o alimento. E aí é outro viés. Na natureza, o animal vai e come a coisa in natura. Já não estou mais dizendo do bebê, né? A gente só come o alimento preparado. Salgado, adoçado, cozido, temperado. Raríssimas vezes a gente pega alguma coisa da natureza e come tal como ela vem. Essa transformação, essa preparação do alimento depende de quem alimenta. Então, até o alimento chegar na boca do alimentado, o alimentador, e seja ele quem for, e eu estou chamando de alimentador porque daí é o cuidador, o não cuidador, é quem consegue oferecer ou quem não consegue oferecer, e daí estou colocando o alimentador como alguma coisa, como se fosse uma equação, aquela de matemática que eu pouco entendo, x, y, z, e daí você monta essa equação, e daí no lugar do alimentador você coloca quem está oferecendo o alimento, de conseguir preparar esse alimento e depois oferecer esse alimento com tal prazer que o outro consiga receber. E aí não só oferecer o alimento com tal prazer, como é olhar para o outro e poder oferecer esse alimento. Então tem essa questão complexa. Outra complexidade da alimentação eu preciso cuidar. Então, quando eu estou falando de um transtorno alimentar, eu tenho que cuidar da alimentação, do alimento, da alimentação como um conjunto. Então, desse tripé. Alimentador, alimentado e alimentando. Bom, então deixou de ser bucal. Deixou de ser um nutriente. Porque até que esse nutriente vai chegar em quem precisa se fortalecer, ele tem um processo enorme. E um processo que passa por N interpretações e condições de oferta e condição de receber. Quem que está me oferecendo? É muito comum, contar uma história para vocês. Eu não estou sempre em casa à noite para dar jantar para as crianças e tal, eu tenho filhos que são crianças. E aí eu costumo oferecer para os meus filhos, eu monto o prato deles, porque eu acho que eu tenho que montar o prato e eu tenho que fazer as escolhas dos nutrientes lá e eles reclamem depois, e reclamem nas analistas deles, podem se candidatar para serem analistas dos meus filhos, porque eu digo que você vai comer e tal, e é assim que eu funciono como mãe. E monto o prato ali com os alimentos que eu acho que são importantes para eu poder dormir tranquila. Para eu, como alimentadora, ficar alimentada do que eu ofereci e ficar tranquila também, porque eu também preciso estar tranquila para alimentar. Eu não posso dar alguma coisa que eu não acredito. Então eu dou o que eu acredito. E daí eu vou dando o que eu acredito. Então eu coloco lá a porção e monto minha porção. E eles comem. Certo dia, eu tenho uma pessoa que me ajuda muito em casa, ela é meu anjo da guarda, e ela montou o prato das crianças, ela sempre monta o prato das crianças. E eu sempre pergunto como que comeu? Comeu muito bem. E quando eu vejo a quantidade que ela coloca, é simplesmente 3 vezes mais do que eu coloco. E eles comem. E quando eu coloco, muitas vezes sobra. E quando ela coloca, porque é o que é suficiente para ela. Então ela vai se sentir tranquila, alimentada, que ela alimentou bem aquelas crianças. Então ela diz assim, sobrou metade do prato. E eu penso, puxa, comeu um pouco mais do que eu como. Comeu um pouco mais do que eu como, porque metade do prato é mais do que a minha própria porção. Mas isso tem a ver com cultura, não tem a ver com o tamanho do estômago. Eles variam muito a quantidade de alimentação, de alimento. Depende de quem oferece. Depende de quem oferece, ele vai dizer assim, olha, ele comeu mal, então eles comem melhor.
para eu dizer, quando eu chego em casa, eu digo, como foi o jantar? E ela diz, deixaram quase nada. Deixaram quase nada e comeram um prato, bens a Deus. E muitas vezes comigo deixam, porque sabem que podem deixar um pouco, mesmo com aquela quantidade pequena. Então até a quantidade de alimento depende de quem oferece, como oferece, com que intenção oferece e o que pretende com aquela quantidade. Como é variável. Então se a gente está falando de órgão, né, o estômago, o esôfago, então ele não deveria ter essa volatilidade tão grande, né? Quanto que eu preciso colocar no outro para que ele seja alimentado? Qual é a quantidade suficiente? E isso tudo passa pela boca. Mas que tarefa, né? Assim, do humano. Fui para uma fazenda esse final de semana e tinha um bezerro que tinha nascido naquele dia. E aí eu fui ver o bezerro. E aí eu olhava e falava, puxa, que sorte da vaca. Ele já nasce de pé. Eu estava lá com a minha filha, que tem 1 ano e meio, que segue segurando no meu dedo para ficar de pé. Então, assim, porque a gente sempre fala da posição da criança como receptora, né, daquilo que o adulto oferece. Mas também, puxa, olha a tarefa do adulto, que é ficar, de alguma forma, alimentando esse bebê que fica ad eterno, assim, né, mamando. E de um adulto, né, que tem que fazer essa oferta durante muito tempo. E cada vez mais, né? E cada vez mais. E daí, quando a gente não tem que fazer isso pelas crianças pequenas, a gente vai vendo o tamanho dos pratos dos maiores, daí acha que está comendo demais, que está comendo de menos, que está comendo pouco, que está comendo pouca quantidade, que está comendo pouca qualidade, que está comendo pouca consistência. Depois, come muito doce, mas daí a gente vai ficando mais velha, daí corre risco de diabetes. E daí a mudança da alimentação e da interpretação. E depois vão ficando velhinhos. E a gente vai ficando mais velho e a gente vai perdendo dentes. E aí muda a condição da gente comer. E a gente para de comer coisas que são muito duras. As minhas balinhas de amêndoa eu não como mais há muito tempo. Porque é evidente, eu tenho uma tensão, porque eu faço muito exercício também com a boca, né? Eu sou uma atleta da boca. Então eu dou uma apertada boa no dente, eu quebro o dente. Não porque meus dentes sejam fracos, mas enfim, tem questões genéticas, tem questões bucais, que fazem com que meus dentes não sejam fortes o suficiente, mesmo eu me alimentando muito bem e cuidando muito bem da saúde e da higienização. Então, o que me impede de comer certas consistências, porque é evidente que eu tenho 2 dentes que não são meus por origem. E não é por falta de cuidado. É a vida. Então, é evidente, eu vou naquelas festinhas e tem aquelas balinhas de amêndoas, penso, era tão bom. Mas eu não posso fazer esse movimento. Os chicletes são todos calculados. Não dá para comer com aquela frequência que eu comia. Então, os nossos hábitos orais, eles vão mudando ao longo da vida inteira. E depende de alguém que vai dizendo, agora você não pode mais comer assim. E quem me disse isso? Foi meu dentista. É melhor você não comer mais coisa tão dura assim, ó. Não, cá, presta atenção. Vai quebrar de novo o seu dente. E eles patifam. Então, sempre tem alguém que vai te posicionar. Então, a gente vive em comunidade, a gente é, por natureza, gregário. O bezerrinho que sai andando, autônomo, mas também se ele não mamar, ele morre. Ninguém vai sair com a teta atrás dele. E a gente sai com a teta atrás da criança. Com as nossas tetas das mais variadas. É com a colher, é com a garrafinha. Eu levei essa semana uma garrafinha de água para minha avó. Ela tem 91 anos. Ela não queria mais tomar água e eu levei uma garrafinha. Lembrando agora, ela parece um pouco uma mamadeira. Aí voltei a cuidar da minha avó. Eu e minha turma toda, que a gente tem uma família lá que todo mundo leva suas mamadeiras. Outra coisa que acontece na fala, e que é pouco dito, porque é observado como uma coisa assim, um ruído clínico. As crianças que falam muito mal, então tem trocas fonêmicas, ou tem uma dificuldade de montar discurso, criar narrativa. Então você pergunta como é que foi, e não tem uma condição de criar uma narrativa, na medida em que começam a fazer isso no consultório, e essa língua começa a se desenrolar por ganho de tônus, por ganho de contorno, por ganho de cultura, por ganho de percepção do outro, por ganhos de intenções. É muito comum
o banheiro do meu consultório funciona muito. E as crianças saem no meio da consulta para fazer cocô. Qual é a relação? Penso que há uma série de... é multifatorial, mas lembrar que a boca é a borda do corpo e o ânus também. E na medida em que eu desenrolo um significado importante aqui, como se o aparelho inteiro digestivo se organizasse. E eu ganho o presente do cocô. Desde crianças bebês, muito pequenas, no consultório, vejam, quando as crianças estão se alimentando, pequenininhas, muitas vezes, enquanto se alimenta, evacua. Maiores, enquanto estão falando no consultório, o que elas soltam de pum, o que elas pedem para fazer cocô no consultório, e não são crianças que têm um fluxo assim de evacuação super fluente, assim. Não tem essa fluência. E aí eu me dei conta que também os conteúdos que a gente traz, depende de como a gente mastiga os nossos conteúdos, às vezes uma fala nossa pode ser tão aliviadora que a gente precisa imediatamente interromper uma conversa pra gente ir ao banheiro. É que a gente não anuncia, né? Eu preciso fazer cocô. As crianças falam, eu preciso fazer cocô. Mas às vezes um encontro ele pode ser tão enriquecedor e tão digestivo que eu preciso interromper esse encontro. E falou, só um minutinho, eu já volto. Eu preciso ir ao banheiro. Eu preciso transformar aquele nutriente que eu recebi, simbólico, em outra coisa, na medida em que eu falo, não a que eu escuto. Como você vai mastigando as palavras, como você vai mastigando os conteúdos, como você vai transformando esses conteúdos simbólicos em conteúdos coisa. E o corpo se organiza. O que quer dizer se organiza? Vocês queriam participar, gente? Quer contar? Quer compartilhar? E quando é ao contrário, quando as crianças têm dificuldade, ou os adultos, Isso. mesmo com uma fala boa e não... Pode acontecer. Sabe que eu tive um paciente no consultório muito pequenininho, que a mãe dizia que ele tinha um descontrole de esfíncter. E eu pergunto no consultório como é que funciona para fazer cocô. Quantas vezes por... Daí acham super esquisito, porque diante dessa minha observação eu pergunto se faz cocô. Para juntar uma série de informações ali na minha cabeça, que isso me diz de muita coisa, de se faz cocô. E a gente não fala do cocô. Imagina a fonoaudióloga falando de cocô, uma bizarrice. Mas tudo bem, eu tô adorando essa fono bizarra. E aí, muitas vezes as mães dizem assim para mim, as mães, a gente pode trazer pra gente também, mas é que a gente pouco diz da gente sobre os nossos cocôs. Quando fala é quando tem muita intimidade, quando a gente viaja pro mesmo lugar, eu não vou ao banheiro faz 3 dias e tal, mas é alguma coisa muito sigilosa, porque ninguém faz cocô quase na vida, né? Então é uma coisa que é um assunto muito tabu, porque ninguém faz cocô quase todo dia, se Deus quiser, né? Tem que seja assim. Então a gente não fala do cocô, porque é um assunto tabu. Imagina falar de cocô. Ai, que bom que lançaram o emoji do cocô, fiquei tão feliz. E aí a gente pode falar mais um pouquinho do cocô como um produto. E o cocô, ele é o excesso, né? Então a gente só faz cocô quando a gente tem excesso. A gente vejam, quem é internado por qualquer motivo orgânico, a gente tem filhos, por exemplo, então não é uma patologia, mas a gente só tem alta depois que a gente evacua. Os bebês só têm alta quando nasce, depois que faz xixi e evacua. Por quê? Porque está dizendo que comeu o suficiente e tem excesso. Se a gente não está liberando, será que a gente está tendo em excesso? O suficiente para eu poder me alimentar e sobrar? Para que eu possa... Entende? Que oferecer a mais é necessário para que eu tenha um funcionamento orgânico completo. E o excesso faz parte. O cocô é o excesso. O xixi é o excesso. O resto que meu corpo precisava ficou dentro de mim. Por exemplo, um dos primeiros sinais de desidratação é sede. Outro sinal importante de desidratação é um xixi muito escuro. Xixi muito escuro, aquele concentradão. Então, quando é que você sabe que você está bem hidratada? Quando o xixi sai clarinho, sem cheiro, assim, quase como água.
daí você sabe que você está bem hidratada. Então, a gente olhar como é que estão os nossos excessos, vai dizer de como é que estão as nossas entradas e como é que nosso organismo está funcionando. Eu estou insistindo na palavra organismo, porque eu estou para falar isso e eu não quero esquecer, que eu acho... eu gosto muito disso. Organização. Organização vem da origem epistemológica da palavra órgão, que significa dar ordem para os órgãos. Organização. Então, eu penso que quando você traz uma organização oral, você traz uma organização, dá ordem para os órgãos. Eles todos vão sendo cartografados e moldados de modo que a função deles se altera. Essa fala eu queria dizer, deixa uma outra coisa que eu queria falar, que obviamente eu já esqueci, já recrio aqui. Só um minutinho, então, lá. Só para não perder isso de vista, porque foram duas falas que, enfim, que eu achei que faziam sentido com o que eu estou pensando. Quando você fala do dentista, que ele te aconselha não comer coisas duras, porque o teu dente vai quebrar, ele está te dando uma orientação que, às vezes, a orientação não chega para a gente no oral. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando a criança ou o adulto chegam no consultório, o nervo já está exposto. Né? Então, essa intervenção, às vezes, poderia ter chegado um pouco antes de uma crise mais forte. Né? Então, só para não perder isso de vista, porque as pessoas têm chegado no consultório muito mal. Excessivamente mal. Né? Acho que só para não perder isso. Riquíssimo. Claro. Eu e a Doutor, a gente está muito amigas, né? A Doutor é uma psicanalista francesa já falecida. Eu não visito mortos, mas ela visita meu consultório. E habita você, né? Habita. Você tem altas conversas com ela, adoro também. A Doutor, sou bem amiga dela. Ela é. E aí, porque eu venho pensando nessas questões da prevenção, né? O que é prevenção? Como é que a gente pensa em prevenção? Prevenção em saúde mental, prevenção fonoaudiológica, prevenções, etc. E a Doutor começa a trabalhar com crianças exatamente porque ela chega num hospital psiquiátrico e fala assim, aqui não dá. A partir disso, dessa patologia tão grave, deixa eu ver o que acontece na infância dessas pessoas, porque quando chega nesse estágio já é muito difícil reverter o quadro. Né? Acho que é um tanto isso que você estava falando. Que é também o meu desejo quando eu falo de prevenção, porque sempre recebi transtornos alimentares muito graves no meu consultório, e aí eu me perguntava, gente, mas e antes disso estar... Né? O que estava acontecendo? Que esse transtorno está aí posto há 5, 6 anos, né? Quase crônico, e ninguém viu antes, por que não chegou aqui antes? Quais foram os sinais, né? E aí, foi aí que eu comecei a buscar o Centro de Dificuldades Alimentares, né? Para trabalhar com a Clau, com o Dr. Mauro, porque eu falei, será que as dificuldades alimentares têm a ver com os transtornos alimentares? Não tenho a menor ideia ainda, né? Eu tô lá já há um tempo e eu não tenho a menor ideia. Mas o que vai ficando cada vez mais claro para mim é uma distinção que você fez muito importante, Malca, que é assim, tem crianças que chegam no Centro de Dificuldades Alimentares que elas têm problemas bucais. Né? Então, a consistência que o alimento é apresentado, ela é insuficiente para esse exercício que você estava dizendo. E não cansa o suficiente, daí come rápido e come um monte também. Às vezes não come nada também, porque é muito pouco interessante. É mais do mesmo, né? Aquela monotonia alimentar, né? A Clau fica fazendo essa parte de estimulação, também sensorial e etc. Mas a gente vai vendo que, bom, tem aí, se resolvido a parte bucal, é muito possível que essa criança possa se alimentar. Outras crianças, claramente, têm questões orais, né? Obviamente, elas não são sempre dissociáveis. Às vezes, tem a coisa muito complementar, né? Oral mais bucal. Mas a gente vai vendo que não é o mesmo tratamento para todo mundo, né? Nem pode ser, assim, porque diz do sujeito que porta a questão, né, a criança como sujeito que porta a questão, que é isso que você está falando, e também do adulto que traz, que suporta ou não suporta as questões orais, bucais e etc. Mas como dá para a gente fazer isso, você está falando, antes de chegar ao problema? Né? O Dr. Mauro falou outro dia assim, a gente está recebendo crianças de 3 anos, já está tardiamente.
a gente vai querendo adiantar cada vez mais. Não, cada vez chegam mais bebês no consultório, né? E que são crianças pequenas. Crianças pequenas são consideradas de 0 a 3 anos, mais ou menos, né? Aproximadamente pela literatura. E cada vez chegam mais bebês ao consultório. E essa questão da alimentação, ela passa por questões transgeracionais de leitura para a boca. Minha avó é uma pessoa que fala muito corretamente. Tem uma questão de uma ortodoxia à língua portuguesa. E honra a língua maravilhosamente bem. Minha avó materna. Minha mãe, por consequência, nunca me deixou falar errado. E meus filhos trazem vocabulários, assim, bastante impróprios. Impróprios porque são... ele fala cada coisa, né? E eu penso, isso aí, lá em casa é tudo assim, né? E assim passam as questões da fala, e assim passam as questões do trabalho com a boca, da alimentação. É muito comum as crianças que comem mal terem pais que comem mal e terem avós que comem mal. E que o horário da alimentação é um horário de pressão, de tensão, de um único horário de prazer, de encontro. Puxa, cada família tem uma história e essas histórias são tão ricas. E falar em generalidades é também uma bobagem. Mas, por exemplo, se a gente for pensar nos fast foods, né? Então, não existe fast food salada. Porque não é festa, não é fast comer salada. Ela é slow. E aí, o giro comercial não interessa. Todos os fast food são com comidas moles, que você engole em 2 segundos e não dá nem tempo, organicamente, do seu corpo receber essa mensagem, e aí você logo precisa já comer a sobremesa. Você já aceita. Então, assim, na hora que você tá lá pedindo, você já aceita a sobremesa? É festa? E aí você já aceita a sobremesa, porque você foi com fome. Claro que eu já aceito a sobremesa. Daí já tá a sobremesa ali, você já comprou a sobremesa já tá ali brilhante, linda, e você comeu muito rápido. A alimentação de fast food é muito rápido. Então esse lance de você ter que mastigar muito o alimento, tem uma questão também do biológico que vai trazer a informação num tempo suficiente que seu corpo acompanha. Na natureza não existe hambúrguer, né? Os animais, verdade, o elefante ele é muito grande e tal, e ele não come hambúrguer. Mas fora isso, meu marido vende hambúrguer, a gente continua comprando hambúrguer. Não, mas tem salada no hambúrguer. Mas é fast food, é fast food, é fast food. Tem que ter a comida. Precisa produzir paciente, né? Precisamos, claro. Então, assim, ele sai da hamburgueria e vai já direto lá para o consultório. A gente tem uma parceria, um convênio. Tem cartãozinho, né? A gente já distribui o cartão da fome, não, mas o hambúrguer dele é feito com uma carne de qualidade lá. Não, e é verdade. Não, os hambúrgueres de fast food, de restaurantes de fast food que tem muito giro, são muito macios. Muito macios. O pão é muito macio, a qualidade do pão é muito macia. Não se oferece, não tem ciabatta no food truck. E aí a gente vai trazendo uma cultura de falta de exercício para cá, daí vai produzindo gente para vir para o consultório e tal. E fazer exercícios, daí as mães me pedem, como é que vai ser o exercício? Eu digo assim, o exercício vai ser assim, vamos mudar a alimentação da casa e colocar, então, ao invés de colocar tomate picadinho, a gente vai colocar o tomate em 4 gomos. Ao invés de colocar alface minúscula, a gente vai colocar num pedaço maior. Quanto tempo, vamos até pensar nas pessoas que comem bastante, quanto tempo uma pessoa que come bastante, em quantidade, conseguiria ficar mastigando uma comida? Porque mastigar cansa. Se fosse um alimento de consistência, porque se você for fazer um levantamento de quem come bastante, come muito em consistências muito pastosas. Então o que seria uma comida de consistência pastosa? O brigadeiro é pastoso. O próprio arroz feijão, o arrozinho branco com o feijãozinho, ele vira uma papa. Ele vira um bolo alimentar que é uma papa. Uma bolacha, mas a bolacha com grãos, ela vira uma papa.
uma barra de cereal com sementes. Não é aquele negócio de um trabalhão para mastigar. Quando você acaba, você está satisfeita de mastigação e organicamente, mas ela satisfaz o tempo ela dá o tempo para o corpo receber a mensagem de que está tudo bem, de que eu não estou em apuros, porque normalmente a gente come quando a gente está com muita fome, e quando a gente come quando a gente está com muita fome, a gente come agora não dá para comer assim uma cenoura crua, dá para comer assim até uma cenoura cozida, bem cozida, mas se você fizer lá o dente. Então, a ideia é que a gente possa trabalhar essa mensuração, então, entre o alimento e a consistência desses alimentos. Penso que essa hiperfagia tem muito a ver com comer com consistências moles, e aí você aguenta tranquilo. Caso contrário, tem uma questão de uma mastigação que cansa. Um bifinho mais bem passado, assim, daí também tem, por isso eu também pergunto do cocô, porque se engole sem mastigar, a digestão é muito mais complexa. E aí, para evacuação também. Então, a gente começa a falar da boca e vai falando de todo o processo digestivo. A gente começa a falar da fala e no consultório chegam questões com transtornos de fala, né? Não chegam modelos de funcionamento de fala nem de linguagem. E tem uma disfunção em todos esses sentidos. Para encerrar a discussão, eu fiquei pensando o quanto os provérbios populares trazem as questões da oralidade. Então, eu fui fazer uma pesquisa. Eu achei uns provérbios que vão dizer da relação afetiva e da relação da boca, do oral e do bucal que se encontram. E eu acho eles muito ricos, porque daí é um lugar também que a gente valoriza a nossa cultura, que a gente diz, por exemplo, você engoliu muito sapo. Estamos falando de uma indigestão, né? Engolir sapo. Quando o sapo começa a fazer rabbit dentro. Normalmente porque você não digere o sapo. Quando você engole o sapo, você não digere o sapo. Mas essas metáforas dos provérbios populares, eles são muito ricos, né? Então, engolir sapo significa não engolir nada. O negócio está parado aqui. E a gente faz esse desenho, né? Então, é muito comum que pessoas com questões, por exemplo, de voz, sentirem um negócio aqui. Que fica um negócio aqui. Cospe pra cima que cai na testa. Nossa, a primeira vez que eu me dei conta, agora que você falou, Malca, eu já recebi uns 3 ou 4 casos de transtorno alimentar que tinham uma questão na voz. Eu nunca tinha feito essa relação. Meninas, Mas tem questões orgânicas também, porque não é dissociado. sim. Quando o transtorno envolve vômito, depende do transtorno, aí você tem a questão do dano provocado pelo ácido. Mas o transtorno em si tem a ver com você querer ocupar menos espaço desaparecer. Né? Então, você não vai ter uma voz altamente presente se sua ideia é não chamar atenção e é sumir no lugar que você ocupa no mundo. E tem uma voz muitas vezes muito infantilizada, né? Então, porque o corpo inteiro é infantilizado. O corpo inteiro muito infantilizado. Então fica uma voz muito infantil. Para quem está assistindo e depois pode mandar coisas aqui e tal, a gente está dizendo de uma maneira bastante ampla. Eu estou pensando em vários casos que talvez não se enquadrariam nisso que eu estou dizendo também. E que já me cria angústia de pensar e já alguém dizendo, não é isso. Em outros modelos ali. Mas, de modo geral, as questões de voz, elas têm um viés afetivo bastante importante. De modo geral. Quando não são refluxos gastroesofágicos, daí o refluxo muitas vezes tem a ver com engolir sapo. Ou às vezes comer muito mal, mas a gente tem que entender se foi o alimento, que espécie de alimento foi, né? Um alimento que era digestivo, em todos os sentidos, porque a digestão ela depende de uma série de elementos, então depende, um dia você come um alimento que cai super bem, no outro dia, depende da sua condição e depende do cenário que tá, o alimento cai super mal. Até
Podemos dar um exemplo adulto, porque eu não trabalho só com crianças. Às vezes você toma uma cervejinha e a cervejinha cai super bem e você poderia tomar várias. E às vezes você toma uma cervejinha e você toma um porre. A quantidade de cerveja era a mesma. O seu corpo era o mesmo? Fisicamente sim, né? Mas daí a consequência, você fala, não acredito, tomei aquele negócio, mas eu passei mal. Imagina, você só tomou um negocinho assim. Aquilo foi potencializador num grau, era outro corpo. Caiu no outro corpo. Porque a gente vai se editando, que nem celular, né? A gente vai fazendo atualizações. E essas atualizações, elas não têm a ver com você, não tem a ver com querência, né? Tem a ver com potência, né? Tem a ver com potência. E aí, é potência mesmo, viu, gente? Não falei errado. É potência, não é com querência. Adoro inventar palavra. Marcelo Marmelo Martelo, a Ruth Rocha me inspirou a minha infância. E acho que a gente pode usar essas palavras, todas que a gente cria. E por que eu não posso criar palavras? O que a gente estava falando? Da querência e potência. Mas com relação a... Você falou que as questões de as atualizações do telefone. A Siri ou qualquer outra atualização do celular, ela não pergunta para você quer atualizar. Ela pergunta assim, você quer atualizar agora ou daqui a pouco? Fala, não, mas eu tô super bem aqui, bicho. Imagina, agora eu entendo desses aplicativos todos, tô me dando super bem. Agora que eu entendi como é que funciona, daí ela fala assim, à noite então. E te manda essa ameaça. À noite, então. Daí à noite você faz de conta que você não viu. Você acorda, abre o telefone para ver que horas são, qual é a previsão do tempo, como é que você manda seus filhos para a escola, sei lá o quê, piriri, pororó, se ninguém cancelou os atendimentos, se você tem um café que você tinha esquecido. E aí ela manda, quer atualizar agora? Você fala, não, se atualizar agora, me bloqueia todo o sistema. E é assim que acontece com a gente. A vida vai impondo essas ameaças de atualizações de corpo, de leitura. Então você fala assim, ontem foi super bem, eu soube mexer. Daí mudou, atualizou você teve uma atualização e de repente você já não sabe mais como lidar com exatamente o mesmo aplicativo, que também já não é mais o mesmo. Eu acho que esse mundo tecnológico, ele traz uma metáfora com relação ao corpo muito rica. Porque você não tem a opção. Então assim, um dia você é mãe de um bebê. Daqui a um ano, você é a mãe de uma criança de 1 ano. Ainda é kids. Ainda é toddler. Ainda é toddler. Com 3 anos, já são quantos meses? 36 meses. E já é kids. E você está se comportando como uma mãe de toddler. Daí, eu tô super acostumada a ser mãe do cara de 8 anos. E ele fez 9 e eu continuo me comportando como se ele tivesse 5. Mas eu tô fazendo igual. Bela porcaria. Eu tenho que me atualizar. Como você faz pra atualizar? É super difícil. É super difícil. É super difícil. Porque, na verdade, tem a ver com as demandas. Não comporta atualização, Mas o que acontece é que nós somos um organismo de uma tecnologia máxima. E a gente sempre comporta essa atualização. A gente pode não querer, não poder. Naquele momento, daí a gente pede ajuda para o técnico. A gente vai no técnico do celular e fala assim, moço, meu telefone, faz um upgrade para mim. E a gente busca o técnico. Para isso que servem os técnicos. Para isso que servem os técnicos, para ajudar a gente a fazer as nossas atualizações. Porque se eu tiver que saber de tudo que o mundo me oferece de atualizações, eu não dou conta. Que bom que existem os técnicos. E eu não vou morar no técnico. Ele vai ser o tempo de resolver aquela questão e eu vou embora. E depois, quando eu tiver outra coisa, eu ligo lá. Oi, tudo bem? O moço já até sabe, me conhece. Você de novo, que outro dia eu cheguei lá, falei que o meu celular não estava funcionando e estava no modo avião. E aí ele falou, olha, era só fazer isso. Falei, ai moço, tô com vontade de te dar um beijo. E aí o afeto passa pela boca também, porque eu não sabia como dizer pra ele que eu queria dar assim, como é que eu vou te comer? E assim, você é tão gostoso, assim, você realizou uma coisa, posso te comer? E a gente fala isso com as crianças, né? Eu vou comer você, eu vou te morder. Daí ela fala, vou morder o amigo, daí pronto. Daí reproduz. Então a gente diz, quando a gente quer muito bem alguém, a gente quer
Não tô te aguentando. E a gente não diz assim, por que eu não vou te chutar? Porque a gente quer pôr pra dentro. Essa metáfora, ela não é aleatória. Então a gente diz assim, eu vou te comer. Eu tenho vontade de dar uma mordida em você. A gente não fala muito isso com os bebês. Eu vou te morder. Depois maior eu vou te arrancar os dentes, mas daí... Depois que você tem um filho adolescente, você pensa, por que eu não comi? Não, e daí você diz, para de falar que eu vou arrancar os seus dentes, mas passa por esse viés, mas não vou chutar o seu pé. Minha vontade não é dar um soco na boca, é a boca. Para de falar isso, tá saindo coisa demais, tá saindo coisa de menos. Como é que eu regulo esses filtros? E aí, eu não posso deixar essa boca aberta desse jeito. Tem que pedir pra, olha, fecha um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Isso, agora tá agradável. Porque tem alguém que escuta. Eu digo para os meus filhos, e isso eu dou um exemplo porque foi uma conquista minha de análise. Não foi uma conquista como mãe, exclusivamente. Ela veio de um processo. Então, que eu era uma pessoa que um dia sonhou em ter filhos. E aí sonhei em ter filhos, e daí nos modelos facebookianos, né? Nem é darwiniana, no modelo... Na época nem tinha Facebook quando meu primeiro filho nasceu, mas era um modelo já de Orkut, já era um modelo romantizado da infância e da maternidade, de que ser mãe é uma escolha, porque a gente vem de uma geração pós-pílula, né? Então a gente escolhe se a gente quer ter filho ou não. Então, ter filho não foi um acidente de percurso, como eram para as nossas avós. Elas tinham filhos porque não tinham como se prevenir. A gente pode discutir a respeito depois. Vamos? E já tô gostando. Próxima. Mas a gente fez essa escolha. Então, já que eu fiz essa escolha, vou abraçar essa escolha. E nasce aquela criancinha bacana e tal. E aí eu faço o quê? Bom, então eu continuo sendo aquela pessoa que está se atualizando. Agora eu sou mãe, agora tem essa criança que não dorme, vai dormir quando, vai comer quando? Quando que ela vai poder se alimentar sozinha? Quando ela vai andar sozinha sem que eu precise dar o dedo? E ela depende de mim para aprender a andar. Ela depende de um adulto que dê suporte nos dedinhos e que diga, levanta, cai, senta, caiu na rede, é pênalti. E daí a gente que vivia em chiqueirinhos na nossa infância, a gente oferece nossa casa como um grande chiqueirão e coloca pontas nas casas. E daí atualiza-se as casas, os espaços, a arquitetura, a decoração, a família, todo mundo põe rede nas janelas, porque daí então a criança passa a escalar, porque quando a gente não escalava não tinha rede na janela, a gente ficava no chiqueirinho até uns 2 anos, 1 ano e meio, ficava no chiqueirinho, um espaço de 1 por 1, assim. Bom, muito bem, então eu vou dizer para os meus filhos assim, eu não sei ser mãe, assim, ontem você fez tal idade, e eu também fiz essa idade como mãe, ao mesmo tempo que você é filho, eu também sou mãe, então, antes de ser mãe, eu sou gente. Daí meu filho disse para mim, mais velho, disse, verdade, né mãe, você também é gente. Você também é gente, porque eu digo do meu desejo de, às vezes, enforcá-lo, que é anterior a meu desejo de manter a vida, manutenção da vida. Mas assim, isso é um reflexo. Uma criança te chuta, não que ele me chute, estou dizendo às vezes, uma criança pequena te chuta, teu reflexo não é, não pode, isso não é reflexo. Você faz, opa! Depois você vai falar, ao meu tamanho, eu sou um adulto, ela é uma criança, ela não sabia, agora eu tenho que avisar, isso aqui foi horrível, não é agradável, deixa eu te contar que isso aqui não é gostoso, tá? E eu não vou gostar desse negócio aqui. Mas trazer a humanização, a gente fica num lugar muito de que eu preciso atualizar meus aplicativos de modo natural, mas a gente vai atualizando na medida em que o outro vai solicitando essas atualizações, e é difícil para eles e é difícil para a gente. Ser feliz dá um trabalho do capeta, né? Ser feliz, ter uma relação saudável, tal, exige uma série de atualizações, é super trabalhoso. Tá alinhado na relação com seus filhos, ter diálogo, ter conversa na família, com o marido, com relação às questões novas que todo dia aparecem, é um trabalho louco. Então assim, minha família é ótima, tal. Essa romantização, ela não é verdade. Ela é resultado de um trabalho muito intenso, de muita discussão, e discussão não significa arrancar rabos, significa discussões, acertos, recontratos de todas as relações,
com os filhos, com a gente mesmo. O que eu não podia agora que meus filhos andam sem dar o dedinho, o que mais eu posso? Mas daí então eles já estão grandes o suficiente para eu não precisar vê-los? Ou eu ainda olho os pratos? Eu não penso que haja um momento onde eu não queira vê-los, onde eu não queira acompanhá-los e onde eles não vão precisar de mim, de alguma forma. Mas dá inveja da vaca, vai. Da inveja da vaca e da inveja da vaca. Quem beija meus... quem beija meus filhos, minha boca adoça. E daí vocês vão lembrando, se vocês... Apressado come cru e quente. A voz do povo é a voz de Deus. Cão que ladra não morde. Da outra discussão isso. Inclusive nas questões dos suicídios, né? Vamos pensar. Cavalo dado não se olha os dentes. Não sei, você pode negar, né? É um presente. Escreveu, não leu, o pau comeu. Quem canta seus males espanta. E aí esse quem canta seus males espanta me dá realmente uma sensação de muito genuinidade. É muito genuíno. Porque quem fala seus males espanta, quem canta seus males espanta, seus males espanta. A gente só trata da ferida quando a gente toca nela. Né? Ninguém cuida da ferida à distância. E aí a presença do outro não é optativa. Ela é condicional. Para eu tratar de qualquer ferida que seja pequena, grande, média, dolorida, pouco dolorida, mais profunda, menos profunda, eu preciso tocar nela. Então, muitas vezes, como tem as questões da oralidade, eu preciso falar. E a fala cura. Então, que espanta, espanta mesmo. E aí tem um monte ali, outras que eu fui baixando. E eu gosto muito de uma, que a rapadura é doce, mas não é mole não. Né? Que eu acho que é essa dificuldade aí da maternidade, dos cuidados, da prevenção. Essa rapadura doce, mas não é mole não, me lembra uma coisa que é essa possibilidade de ficar bem no possível. E não ficar se debatendo com o ideal, porque é isso que a gente vai sofrendo um pouco por isso. Que é rapadura doce e mole, né? Que é rapadura doce, mole quente, que é rapadura doce, mole quente na cama, assistindo Netflix, entendeu? Nem sempre o cenário é o melhor. Mas como lidar com o possível, né? Tem uma coisa, né, Malca, que eu acho que é bem importante da ideia da mastigação, que é o tempo que ela inclui. Né? Assim, porque nisso, das atualizações de software, das atualizações de celular, das atualizações cotidianas, a ideia de tempo está cada vez mais reduzida. Então, o mastigar é impor um tempo à satisfação. Fundamental para que o pensamento exista. Né? Isso que o corpo é tão... claro, quando a gente... o corpo se organize, né? Exato, mas não é só o corpo. O pensamento só acontece se tiver tempo. Se não tiver tempo, não tem pensamento. Então, impor um tempo à mastigação é também impor um tempo ao pensamento. E quem impõe esse tempo é o outro, né? Quando pequeno. Então, a gente vai... É um aprendizado. Você diz... Você vai pontuando esse tempo, porque o tempo, eu costumo dizer até no consultório muitas vezes para você colocar o cronômetro mesmo, assim, não coma em menos de tal tempo, ou as coisas terem tempo para começar e terminar. Muitas vezes os estados de angústia das crianças com relação às lições, por exemplo, e daí eu acho mais fácil falar das crianças porque elas não estão aqui, daí a gente fala delas. E depois, quando tiver as crianças, a gente fala dos adultos, que senão a gente vai criando defesa, né? Mas esse negócio assim, você tem a vida inteira para aprender. Você tem a tarde inteira para fazer lição. Que bom. Era uma coisa que você gostaria de fazer? Não. Eu fico imaginando, se alguém me disser assim, eu não gosto de cozinhar. Realmente não é uma coisa que... Não gosto e não tenho talento, realmente. Então, é melhor eu fazer outra coisa. Daí, eu fico imaginando alguém dizendo para mim assim, você tem a tarde inteira, de segunda a quinta, para aprender a cozinhar. O estado de angústia que eu ficaria. Agora, se alguém me disser assim, você tem 15 minutos todo dia, 15 minutos,
começo, meio e fim. Me mostra onde é o fim disso. Para aprender a cozinhar é outra performance. É outra. Tem começo, meio e fim. Tem outra disposição. A questão do tempo, ela pode ser muito angustiante. E ela pode ser disparada. E a gente não tem... E daí, trazer para o concreto. Sabe? Então, você tem meia hora para fazer tudo isso. E o que você não conseguir fazer em meia hora, paciência. Vai como não feito. Mas você tem a tarde inteira para fazer todas as lições. Uau! Pensem em coisas que vocês não necessariamente deem prazer e você tem a tarde inteira. E você é obrigado a fazer a tarde inteira. E se você não fizer bem feito, você tinha a tarde inteira para fazer. Agora você tinha meia hora para fazer. E faça seu melhor em meia hora, valendo. Eu queria agradecer que vocês estão me escutando com carinhas interessadas. Eu estou muito feliz.